pessoal, boa noite. Tudo bem? Quem tá chegando, boa noite, seja bem-vindo a mais uma live hoje, terça-feira. Nosso assunto hoje é educação, né? E eu trouxe um questionamento que eu quero fazer para os pais, né? Para as mães, para as escolas, que é uma queixa aí muito recorrente no meu dia a dia e muitas vezes eu percebo que isso tem acontecido com uma certa frequência em vários contextos. Então eu resolvi trazer essa discussão à tona para poder conseguir tentar buscar o equilíbrio aí, né, dessa relação de educação para profissão. Então hoje a gente vai falar: estou educando meu filho para ser feliz ou para ser médico? Eu coloquei o exemplo do médico como um exemplo de uma profissão, né, que a gente tanto valoriza e é sim uma profissão muito boa, muito valorizada, mas eu coloquei mais como um questionamento porque a gente sabe o tanto de dedicação que é necessário, né, para se alcançar aí essa tão sonhada profissão valorizada, né? Hoje em dia, o quanto há de esforço dessas pessoas que decidem seguir esse caminho dessa profissão. E aí eu gostaria de trazer essa discussão para todo mundo, né? Então quem estiver chegando aí, dá um oizinho, coloca o nome. Se for gente nova, primeira vez, fala de onde que é, só pra gente saber quem tá acompanhando. Tá? Então eu vou começar perguntando sobre o quanto você já parou para se avaliar, você enquanto pai, enquanto mãe, enquanto escola, enquanto educador, enquanto responsável por crianças, o que está sendo mais valorizado nessa criança? Se é a educação da aprendizagem de conteúdos, se é a educação como um todo, se é ela passar no vestibular no futuro. O que mais a gente está priorizando hoje em dia na vida de uma criança? O que mais a gente tem visto acontecer dentro das casas, dentro das escolas, em relação à cobrança com a educação? Infelizmente, a gente sabe que o sistema público de educação muitas vezes tem deixado a desejar, não todas, graças a Deus, mas em alguns casos, né, a gente vê uma ineficiência por vários motivos, né? Não vou entrar aqui em discussão. E cada vez mais os pais têm buscado escolas particulares para cada vez mais levar ao filho a bendita faculdade de medicina. Medicina, direito, que também é uma faculdade muito benquista, e outras áreas tão bem vistas como a medicina. Eu coloquei medicina porque é a que eu mais vejo como esse padrão, né, de busca, de alcance, de superioridade, né, por ter sido, por estar cursando, ou por conseguir, ou por ter tentado e etc. Mas num contexto geral, eu gostaria de falar, né, dessa busca pela profissão ideal, e aí o quanto essa profissão realmente é ideal, ou essa busca está sendo de uma profissão idealizada pelos pais, e que nem sempre é o ideal para os filhos, mas que os pais incentivam, cobram, muitas vezes exigem essa dedicação das crianças, dos adolescentes, né, e aí adultos, muitas vezes, né, que já estão em cursinhos preparatórios para poder alcançar uma vaga numa universidade, conseguir a sonhada medicina e outras faculdades tão bem requisitadas. Eu queria só pedir, né, para vocês me darem um feedback. Quem entrou agora, tá me ouvindo, tá conseguindo me escutar? Tá me ouvindo? Quem tá aí ao vivo eu não consigo ver quem é que tá. Só me manda um okzinho. Tá me ouvindo? Não tá ouvindo? Som. Muito bem. Bom, eu vou continuar. Eu acredito que estejam me ouvindo sim, né? Mas vamos lá.
Bom, então a tão sonhada faculdade de medicina. E aí todo mundo fala, mas claro, Monique, nossa, é maravilhoso se formar, ser médica, é uma profissão excelente, tem grandes ganhos, é valorizada, tem retorno. Sim, tem tudo isso. Mas e antes de chegar em tudo isso, o que exige? Exige muita... boa noite, Larita, obrigada. Exige muita dedicação. Dedicação exclusiva, total, para o estudo, para alcançar esse objetivo. E isso não é ruim, desde que isso seja equilibrado, não seja algo que os pais querem e esteja sendo imposto naquela criança, naquele adolescente, que vai para a primeira série, já com os pais sonhando pela tão desejada faculdade maravilhosa. Né? Monique, mas eu não sonho que ele vai ser médico, mas eu gostaria muito que ele tivesse uma boa faculdade, que ele fosse um profissional bem sucedido. E aí que tá meu questionamento: o que é ser um bom profissional? Né? Um profissional bem sucedido, o que é isso? Como que a gente mede esse profissional ser bem sucedido ou não? Bom, a minha experiência me fala que as pessoas medem pelo salário. Mas aí eu gostaria de uma reflexão de vocês. Quem está trabalhando, quem teve a sua profissão satisfatória, fez aquilo que queria, ou não, mas tem um trabalho que gosta, que é prazeroso. O que é mais prazeroso? Quando você recebe um bom retorno pelo aquilo que você faz, ou quando você recebe de alguma forma um retorno não financeiro por aquilo que você faz? Não é? A maioria das pessoas vai falar que retorno financeiro é importante. Sim, retorno financeiro é muito importante, mas ele não garante a felicidade, que é o que eu coloquei no questionamento. O retorno financeiro, ele garante a aquisição de bens, menos preocupação com o pagamento de dívidas, possibilidades de passear mais, viajar mais, ter uma casa melhor. Mas tudo isso não garante a felicidade, porque para você alcançar tudo isso, se você tiver que ficar 40, 50 horas, muitas vezes, fazendo algo que você não gosta, que não é o que você queria e que você vai ter que fazer pro resto da sua vida só para ter aquele bom salário, será que dá para ser feliz? Será que é possível? Será que é bom? Será que é isso que você quer para o seu filho? Porque eu acredito que a maioria das vezes os pais estão pensando que não querem que eles passem nenhum problema financeiro, que querem que eles sejam felizes, bem-sucedidos, que sejam pessoas que consigam passear, desfrutar da vida, conseguir fazer planos, ter filhos, ter uma casa boa. Tá, a que preço? Ao preço de fazer algo que se gosta, nessas 40, 50 horas semanais que passamos dentro de uma empresa, ou não fazer algo que se gosta e simplesmente ganhar dinheiro, né? Ganhar um dinheiro talvez mais lucrativo do que outras profissões, sim, né? E com certeza tem um retorno, mas será que só essa profissão? Será que só esse tipo de trabalho tem esse retorno? Tem outras opções? Não tem algo que também possa ser alcançado, que não seja o retorno financeiro tão maravilhoso, mas que traga tanta felicidade ou até mais? A minha pergunta é para vocês. Vocês pensarem o quanto vocês estão exigindo do filho, da filha, que ele estude, que ele seja o melhor aluno, e aí vem as cobranças do aluno nota 10, porque esse aluno com essa nota não vai conseguir passar em nenhum vestibular, porque essa nota é muito baixa, porque não é um aluno bom, porque só faz isso da vida, então tem que tirar 10, então ele tem que ser o melhor, porque o amigo dele que nem é tão inteligente não tirou 10 e ele não tirou, e começa a vir um mundo de cobrança, e a criança começa a viver em cima daquela pressão. Há um tempo atrás eu fiz um curso de especialização numa faculdade, né, bem interessante e de nome, de prestígio, e uma colega que estava estudando com a gente virou e falou assim: não acredito que eu não tirei 10. Como eu posso não ter tirado 10?
E eu toda feliz com a minha nota, que com certeza não era 10, né? Que eu não me lembro qual era. E ela, eu não acredito que eu não tirei 10. E aí eu perguntei, mas por quê, né? Por que que você tá tão preocupada, né? Tá bem, quanto você tirou, né? E ela falou assim, tirei 8,5. Eu falei, nossa, excelente, 8,5, foi uma prova super difícil, né? Falando das funções cerebrais, muita coisa pra guardar, muita informação, muito conteúdo. Não, mas eu fiz a minha faculdade inteirinha, eu só tirava 9, 9,5, 10, eu nunca tirava menos que isso. Todos os meus anos de estudo na escola, eu nunca podia tirar menos que isso. Eu falei, mas como assim, não podia? Não podia por quê? Não podia. Essa não era a nota que eu deveria levar para minha casa. Essa não era a nota que eu ia apresentar para os meus pais. Então, eu sempre estudava muito para tirar o 10. E aí, totalmente frustrada, porque naquele curso, naquele momento, ela não alcançou aquela nota maravilhosa. Agora, vamos imaginar isso nesse contexto da adolescência. Isso já era uma adulta, né, com uma formação de anos, e mesmo assim carregando consigo essa responsabilidade de ser a melhor. Não era do curso de medicina, era de uma outra área da saúde, mas com essa cobrança de sempre ser muito boa, nunca ser média ou inferior. Uma cobrança exagerada que muitas vezes é imposta pelo ambiente familiar e reforçada dentro de alguns contextos escolares. Infelizmente, a gente tem algumas escolas que elas querem alunos que vão passar em grandes universidades. Alunos que serão grandes currículos para elas exibirem no outdoor. E pais querendo isso da escola. E no meio de tudo isso, aquela criança, aquele adolescente sendo pressionado por todos os lados. E aí, às vezes chega para mim no consultório crianças, adolescentes totalmente imaturos emocionalmente, não sabendo lidar com nenhum tipo de frustração, totalmente inseguros, apegados, mas excelentes alunos. E quando chega para mim no consultório, porque muitas vezes há uma resistência muito grande dos pais, porque a palavra que eles falam é assim, mas ele é um bom aluno, por que precisa na terapia? Ele tá dando trabalho? Tá tirando nota? Não tá dando trabalho. Mas olha, pai, precisa da terapia porque, né, tá chorando, tá ficando inseguro, tá ficando ansioso, tá tendo pânico na hora da prova. Não, mas não, é só uma fase, é só um momento, é besteira, isso não é nada, ele é muito mole, ele vai melhorar, é porque é criança, com várias desculpas. E quando a gente analisa daí muitas vezes um contexto geral com a escola, né, quando a escola também tem essa visão da preocupação de educar como um todo e não educar só para o vestibular, a gente olha e vê que aquela criança está sobrecarregada de atividades, de responsabilidade, de cobrança, de exigência de perfeição, de treinos e mais treinos e mais treinos e mais treinos repetidos daquilo que ele talvez não é tão bom, mas que ele tem que ser porque ele tem que passar no vestibular. Ele tem que ser porque ele tem que passar no vestibular. Não é que ele precisa ser porque, legal, né? Se ele aprender isso, vai ser muito bom pra isso. Não, porque ele precisa passar no vestibular e então ele tem que treinar, estudar o tempo todo. E muitas vezes eles acabam fazendo isso pra agradar os pais, quando eles conseguem, ou acabam adoecendo. Adoecendo como? De várias maneiras. Ficando deprimidos, se cortando, se machucando, comendo muito, chorando facilmente no quarto sozinho, muitas vezes, ficando inseguros dentro do contexto escolar. Então, eu vejo muitas crianças inseguras, por quê? Porque elas estão se comparando com aquele amigo que não tem nenhuma dificuldade, e às vezes ela tem um pouquinho mais de dificuldade naquela matéria, mas ela precisa tirar o 10, então ela se compara com aquele 10. E não ela com ela mesma, porque ela melhorou, porque ela evoluiu, ou porque ela é boa em outra coisa. É só aquela nota que ela não foi tão boa que é o importante. As demais, que muitas vezes ela foi bem, não é tão relevante.
né? O 10 é exigido pelos pais, muitas vezes, e começa a ser exigido pela criança. E aí vem o sofrimento e a cobrança. Não, mas ele gosta muito de estudar. Sim, alguns gostam, fazem isso tranquilamente, sem nenhuma pressão, fazem porque é prazeroso. Mas, num geral, a pressão é tanta que eles acostumam a viver naquele ciclo de cobrança e de autocobrança a partir de então. E aí, o meu questionamento é: o que esses pais estão idealizando para esses filhos? Qual a motivação de tanta idealização, de tanta perfeição, desse desejo tão grande desses filhos serem bem-sucedidos profissionalmente do ponto de vista dos pais, né? Essa que seria o grande objetivo. Eu vejo que é uma geração de pais, muitas vezes, que não tiveram tantas oportunidades quanto esses filhos têm, num geral, tá? De modo generalizando, perdão, não é todos os casos, mas no geral não tiveram tantas oportunidades, ou as oportunidades foram mais difíceis de serem alcançadas por esses pais, e aí hoje eles querem suprir de todas as formas qualquer dificuldade que esse filho tenha de ser o melhor aluno é suprida para que ele alcance algo que eu não conseguiria nunca, que seria a famosa faculdade de medicina. Eu nunca vou conseguir, porque na minha época não tinha, porque não era possível, porque minha família não tinha recurso, porque isso, porque... Então eu vou fazer o quê? Eu vou fazer com que o ambiente do meu filho propicie tudo, a melhor escola, os melhores professores, a cobrança o tempo todo, aula disso, aula daquilo, para que ele alcance esse objetivo que eu estou idealizando. E aí a gente começa a colocar toda a nossa pressão aí de coisas que talvez a gente gostaria de ter feito e que não foram possíveis nos nossos filhos, né? Todos os casos é isso? Não. Mas uma grande parte você vê. Nem todo mundo queria ser médico, mas muita gente gostaria de ter uma profissão muito melhor paga, que tivesse um salário melhor, que não tivesse passado por tantos apertos na vida, e agora que muitas vezes tem um salário um pouco melhor, que consegue pagar uma escola boa, coloca toda a sua energia nisso, coloca todo o seu foco nisso, e não pensa no restante. Ah, Monique, então você tá falando que os pais não devem, ou não é certo colocar na melhor escola, cobrar dos filhos que estude? Não, não é isso. Deve-se colocar numa boa escola, se isso do seu desejo, da sua possibilidade. Porém, a cobrança em cima disso tem que ir de acordo com a criança. Se a criança também está indo bem, está aprendendo, está conseguindo acompanhar, ela está tendo prazer naquilo que está acontecendo na vida dela, que ótimo. Agora, se isso está sendo um sofrimento, um castigo, a criança chora, adoece, está ficando com crise de ansiedade, está ficando com crise de pânico, está indo mal na prova porque está passando mal no meio da prova, e você está pressionando, seja um bom aluno, seja um bom aluno, seja um bom aluno, seja o melhor aluno. Isso é um desequilíbrio familiar, isso é uma falta de sensibilidade com aquilo que realmente é bom para a criança, né? E a gente, né, tem que pensar assim, o quanto realmente essa profissão tão desejada, essa profissão que a gente vê tão bem quista, né, com tão bons olhos, realmente vai trazer tudo isso que você espera que seu filho tenha. Porque ele pode encontrar tudo isso em outro lugar e você está mostrando só um caminho, só esse caminho. Não tá deixando ele escolher entre outras oportunidades, porque você acha que essa é a melhor, mas o seu filho não está se adaptando a essa. E assim, era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje, uma reflexão. Eu vou deixar aqui um vídeo, já está na página da Psico Saúde Saber, né? Para quem ainda não curtiu, não viu, visualizou lá. É um vídeo do Sistema Positivo, falando de uma menininha apresentando, né? Que me trouxe essa reflexão. Essa menininha falando que ela ainda é pequena, que ela precisa brincar muito e que o pai entendesse que ela iria aprender, mas de uma forma mais tranquila, no seu tempo, sem pressão, com brincadeiras, com lúdico, sem tanta exigência, porque ela ainda precisava brincar muito. Eu deixei esse vídeo, ele tá postado na nossa página aí da Psico Saúde Saber, só você
descer um pouquinho aí depois que acabar a live, e você já pode assistir, compartilhar e dividir aí com outros papais, outras mamães. É um vídeo que traz uma reflexão muito legal, porque fala do tanto que o pai e a mãe se esforçam para pagar, né, poder dar essa boa educação para os filhos, mas em contrapartida a pressão que essa menininha sente, que foi o motivador aí para eu estar trazendo esse tema hoje, junto com a minha prática, né, clínica também. Eu faço muita visita escolar, tenho muito contato com as escolas e sempre tem essa temática, né? Ah, mas o pai, olha, o pai exige demais, o pai cobra demais, a criança está sendo pressionada. Então, infelizmente, em muitos casos, isso está trazendo aí prejuízos emocionais significativos e por vezes mascarados pelos pais, porque não querem que tenha nenhum prejuízo, porque se isso for visto como algo ruim, prejudicial, eles já, né, ficam incomodados, mas é o que está acontecendo no dia a dia. Bom, gente, se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa, pra mim não tá aparecendo quantas pessoas estão ao vivo, senão eu vou me despedindo, vou esperar só um minutinho aí pro atraso do vídeo. Qualquer pergunta que tiver, se não fizer agora ao vivo, também pode deixar nos comentários lá no final do vídeo que eu vou respondendo a respeito desse assunto ou alguma outra coisa relacionada à educação, à felicidade, né, educação dos filhos e busca aí de profissão, busca de escola também, pode colocar nos comentários, tá? E quem quiser também ver outros vídeos, só entrar no site da psicosaúdesaber.com.br, né? www. Tem outros vídeos lá falando sobre mais orientações, mais dicas, alguns textos. Também só curtir lá no nosso site ou aqui pelo Facebook da Psico Saúde Saber. Bom, gente, muito obrigado, boa noite. Eu vi que a Larita entrou, não sei se ela ainda tá ao vivo, pra mim não aparece. Boa noite, Conceição. Obrigada. Boa noite, Inês. Muito obrigada. Boa noite, bom descanso e uma ótima semana para todas.